missão: anunciar que o propósito de Cristo foi executado, que o propósito de Cristo foi consumado, que o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo foi realizado. Hoje nós festejamos e alegramos porque Ele não está na sepultura, Ele saiu da sepultura, Ele não está no túmulo, Ele foi retirado do túmulo, Ele não está dentro de uma rocha, sobre uma pedra com teu corpo embalsado, mas a Bíblia faz menção de dizer que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então hoje nós se alegramos porque Cristo está vivo e Ele está no nosso meio. Cristo está no nosso meio. E a Bíblia diz que Paulo tinha dois nomes em Israel, essa província de Roma. Ele tinha um nome citado em Roma, e ele tinha um segundo nome citado como judeu. Como judeu, Paulo era conhecido no termo grego Saulos, e Saulos traduzido no grego é Saulos, e vem trazendo para nós a originalidade de Saulo. Nós sabemos que em Roma Paulo é conhecido como Paulus, no termo romano é Paulus, e ele é citado como Paulos. Para nós do original é conhecido na linguagem portuguesa como Paulo. Nós sabemos que essa mudança de nome, Paulo já vem desde a sua cultura em Israel como judeu. Paulo era um poliglota, ele falava 4 idiomas, ele conhecia muito bem a Torá, ele conhecia muito bem a linguagem dos 5 Pentateucos, e nós sabemos que os 5 Pentateucos é conhecido como Penta, e Penta vem do original como 5, o Teuco, que é o final de Teuco, é como sinal de receptador, aquele que recepta, ou aquele que coloca, é receptador, algo que precisa ser colocado. Esses 5 livros da Bíblia, Paulo conhecia muito bem o livro Pentateuco, ou os 5 rótulos sagrados colocados dentro de um receptador. Ou seja, a palavra de Deus na época era conhecida como um rótulo sagrado, os papiros, pergaminhos sagrados. E a cultura judaica naquela época, ninguém poderia ter acesso, ou ninguém impuro ou imundo poderia colocar a mão sobre aquele lugar, porque era algo sagrado, era algo, um ritual sagrado. E a palavra de Deus, os rótulos sagrados, os pergaminhos, os papiros, eles tinham que ser colocados dentro de um recipiente sagrado. Ninguém poderia colocar a mão naquele vaso. Paulo, ele conhecia muito bem a cultura de Israel, ele conhecia muito bem a lei de Torá. Por isso que a Bíblia diz que Paulo era um poliglota, conhecedor da lei. Nicodemos conhecia muito bem a vida de Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel sobre a Torá, sobre a lei. Paulo tinha uma reverência enorme sobre a palavra do Senhor. Paulo não poderia tocar naquilo que era imundo, era uma reverência. Passava pela passagem de purificação para tocar na palavra do Senhor, para ter proximidade à palavra do Senhor, porque era sagrado. Aí está o segredo que a Bíblia diz que no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio significa Penta, era a Bíblia sagrada colocada dentro do recipiente. Ninguém no mundo poderia tocar. Por quê? Porque esta palavra ela transmite poder. Ah, você não entendeu? Esta palavra ela transmite poder. É por isso que todas as vezes que você anuncia esta palavra, ela não é um livro do filosófico, ela não é um livro lido simplesmente na escola. Não, esse livro é um livro sagrado, poderoso, mais almejado e desejado do mundo. E todos aqueles que têm acesso a esse livro, a metanoia dele muda, a mente dele muda, a mudança dele muda. Por quê? Porque só a palavra tem o poder de mudar a tua mente, só a palavra tem o poder de mudar o teu comportamento. Toda vez que você tem uso a esta palavra, algum efeito na sua vida vai acontecer. Eu não sei se vai manifestar um poder na tua casa, um poder sobre os teus filhos, um poder sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, mas uma vez que você tem um encontro com esta palavra, é manifestado o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. É por isso que a Bíblia diz que o livro de Gênesis é o livro de Bereshit, ou seja, o livro do início, o livro que inicia todas as
coisas. Paulo era um conhecedor, Paulo conhecia a importância da palavra do Senhor. Paulo sabia que esta palavra tinha poder de manifestar. Glória a Deus. Por isso que quando Paulo, ele deu um encontro levado com o Senhor no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, por isso que o termo romano parece ele como o nome de Paulo. Paulo no original como aquele que é pequeno, aquele que como judeu ele era grande, mas quando ele tem encontro com Jesus em Roma, a Bíblia diz que ele se torna pequeno. Por quê? Porque ninguém se apresenta diante dele como grande, mas se apresenta diante dele como pequeno. Pequeno é aquele que está embaixo, aquele que depende do Senhor. Quem já ouviu aquela palavra por nome de sope? Nós sabemos que a linguagem portuguesa, a palavra sope é aquele que está embaixo, e a palavra escrita como sobre é algo que vem por cima. Quando a Bíblia relata em Atos Apóstolos que Paulo e Silas eles estavam presos, carcerados, a Bíblia diz que eles estavam na cidade de Filipos. Os cientistas eles dizem que o ponto geográfico da cidade de Filipos, aonde Paulo está preso, a Bíblia diz que Paulo estava preso, o cárcere de Paulo, mas Silas estava em cima das placas tectônicas, que era impossível de haver terremoto. Ou seja, para o cientista, a Bíblia diz que para o cientista, citando a Bíblia, diz que Paulo estava sob, e sob é algo que está embaixo. Observa que agora a terra está em comunicação com o céu, porque a Bíblia diz que sobre, a Bíblia não diz sobre com pemudo, a Bíblia diz sobre, e de repente, Atos capítulo 17, a Bíblia diz: de repente sobreveio um terremoto. Agora há uma diferença. A ciência tenta provar que Paulo estava sobre as placas tectônicas e era impossível ter terremoto, e agora está sobre a origem da terra, sobre, debaixo. Então a Bíblia diz que quando Deus envia o terremoto para libertar Paulo do cárcere, todas as portas do cárcere se abriram. Mas o que é interessante é que o terremoto não veio de baixo, o terremoto veio de cima. Por quê? Porque era o céu comunicando com a terra e a terra comunicando com o céu. Se embaixo ninguém resolve, a Bíblia diz: e deu lá de cima e lhe virou recurso. Levantou que para manter a substância. O teu recurso vai vir do alto. O teu recurso não vai vir da terra, o teu recurso vai vir do alto. O que Deus vai fazer não é sopro, o que Deus vai fazer é sopro. Porque a tua dependência não depende do que está embaixo, a tua dependência depende de vem de cima. A Bíblia diz: veio um grande terremoto e todas as portas se abriram que estavam fechadas, e Deus colocou Paulo e Silas para fora da cidade. Veio o milagre do Senhor. Ninguém mais importante conhecer a passagem de Paulo como ele mesmo, ele a própria pessoa. Paulo conhecia muito bem. Só que Paulo, ele tinha alguns impedimentos. Não sei se pode ser o seu, mas Paulo tinha. E a Bíblia diz que quando Paulo vai escrever essa mudança atinge a vida de Paulo. Por quê, pastor? Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 3 que João Batista estava pregando no Rio Jordão, o tema central de João Batista, a mensagem sacrossanta, era a mensagem de arrependimento. E a mensagem de arrependimento já foi citada e dita aqui como metanoia, meta de mudança e noia da mente. A mensagem de João Batista era fazer com que o povo viesse ter o conhecimento da palavra de Deus. João Batista pregando na cidade de Rio Jordão. Ali existiam judeus, gregos, romanos, gente da Galiléia, gente da Judéia, gente de outras províncias. Estavam todos ali reunidos. E a mente de João, e a mente
mensagem de João Batista era mudar a mente daquela pessoa para vir o conhecimento da verdade. E a mensagem de João Batista é a mensagem que confrontava com teus erros, que confrontava com os seus pecados, porque nada melhor para tratar com os seus pecados como o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque João Batista pregava a mudança de estilo de vida, a mudança de caráter, a mudança de comportamento. E eu, João Batista, essa mudança vem por intermédio da tua palavra, porque João Batista, ele anuncia a palavra, ele diz: eu não sou digno de desartar sentado em teus pés. Mas Jesus olha para ele para que se cumpra o que está na palavra, faça. Aí João Batista diz: eu vos batizo com a água do arrependimento, da mudança de comportamento, da mudança da mente. Porque se tem uma coisa que te trava, se tem uma coisa que mexe com você, se tem uma coisa que deixa você emotivo, se tem uma coisa que mexe com o teu corpo, que mexe com o teu equilíbrio, que mexe com a tua estrutura, é aqui, na tua mente. Uma vez que mudar a tua mente, todo o percurso da tua história será mudado. E o diabo, muitas vezes, quando ele quer agir na igreja, a primeira coisa que ele toca não é no teu corpo, a primeira coisa que ele toca não é na tua carne, não é na tua pele. A primeiro lugar que o diabo quer tocar em você é na tua mente. Ele mexe com o teu psicológico, ele mexe com o teu emocional, ele mexe com as tuas fraquezas, ele mexe com o teu dia a dia, porque ele sabe que se ele tocar na tua mente, ele consegue deixar você uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem refúgio, sem socorro, sem saída. Mas apóstolo Paulo, escrevendo o livro de Colossenses, a Bíblia diz que Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo diz a palavra em Colossenses capítulo 3: não buscai as coisas que são de baixo, buscai as coisas que são de cima. Era Paulo dizendo: eu vou brindar a tua mente nesta noite. Eu vou brindar a tua mente. Emancho que vassoure para andarás. Só que Paulo, por ter toda essa experiência, todo esse conhecimento, a primeira coisa que muda na vida de Paulo é a mente. Deus confronta com ele, com o seu entendimento, com o seu conhecimento. Ele tem um encontro com o Cristo no caminho de Damasco. A primeira coisa que Deus trabalha nele é na tua mente. E a Bíblia diz que ele cai ao resplendor da luz, chega ao teu encontro, e ele cai: Senhor. E de repente ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a Bíblia diz que quando Saulo ouve essa voz, observa que Deus falou com ele como judeu. Observa que Deus chamou ele pela raiz do teu nome, como judeu. Ô Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Com todo aquele conhecimento, a tua mente estava presa. E de repente, ali no meio do caminho, Paulo parecia que estava caindo. E quando ele se levanta, agora não é mais Saulo, agora é Paulo. E Deus levanta ele na cidade de Roma, como cidadão romano, com todo o conhecimento, em defesa do reino de Deus. Por quê? Porque Paulo entendeu que a mudança que ele precisava não estava exterior, estava interno, estava no teu ego, centrado. Estava ali na experiência. Paulo mudou a tua mente. E agora Paulo deixa de perseguir, deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido. Por quê? Porque Deus mudou a mente de Paulo. Paulo carregava sobre ele todas as experiências
que Paulo carregava as suas fraquezas. Nós carregamos algumas fraquezas, algumas adversidades. Paulo carregava algumas fraquezas na sua vida, alguma adversidade, não sei se você passa. Talvez pode ter algum super-homem aqui que não tem fraqueza. Pode ter alguém aqui dentro que ele nunca chorou, que ele nunca passou por perda, ele nunca teve dor, ele nunca... Não sei, quero eu acreditar que aqui não tem um super-homem. Quero eu acreditar que não tem uma super-girl aqui, ou um homem de aço, ou uma mulher impenetrável, uma mulher intocável, uma mulher invisível. Não sei. Quero acreditar que pode ter um homem aqui que... Um homem pedra, um homem rochoso. Quero eu acreditar que não existe. A pastora falou Capitão América. Mas Deus deixou claro que nós carregamos fraquezas. Como a natureza humana, nós como humanos carregamos algumas fraquezas em nossas vidas. E Paulo não era diferente. Com toda essa experiência, com todo esse idioma de expressão, vocabulário autêntico, aonde Paulo ia, ele falava o idioma. Ele ia na cidade de Roma, ele falava o idioma. Ele, os judeus, ele falava com os judeus. Aonde ele ia? Nossa, que homem inteligente, poliglota. Fala 4 línguas. A Bíblia diz que ele mesmo defendeu sua própria causa num tribunal de Pilatos, num tribunal de Roma. Paulo falou: você não precisa de advogado, eu vou defender minha causa. Já está na hora de eu falar. Eu quem vai falar? Qual linguagem que vai falar? Qual idioma? Eu vou me defender. A Bíblia diz que ele mesmo era o seu próprio defensor. Era de raiz. Mas Paulo carregava uma fraqueza. A Bíblia diz que a fraqueza de Paulo era o espinho na carne. Quem já ouviu o espinho na carne? Paulo carregava o espinho na carne. Algumas teses da teoria, para trazer um problema mais enfático, pertinente. Existem algumas teorias, nós não queremos entrar nesse problema da teoria, sobre o espinho nessa carne de Paulo. Mas o que nós podemos dizer nessa mensagem é que Paulo carregava uma fraqueza, que Paulo carregava uma dificuldade no seu ministério. O que nós podemos fazer é uma narrativa que ele conheceu o doutor Lucas, o médico amado. E diz que o Lucas ia toda vez na casa de Paulo para tratar das suas feridas, porque ele tratava com as ervas medicinais do campo, da terra. Essa ideia que você compra na farmácia, a grande maioria vem da terra mesmo, vem das plantações. Eles fazem a reformulação e vem. Mas o que Lucas usava era medicina real, da própria natureza, da própria planta, do próprio sumo, para tratar das feridas de Paulo. Via que Paulo via-se como incapaz, às vezes, por causa desse espinho que estava na sua carne. Um homem de dons, de revelações, de visões, um talento imenso com Deus. Mas a Bíblia diz que por 3 vezes Paulo orou ao Senhor. Por quantas vezes? 3 vezes Paulo orou ao Senhor. Não sei quantas vezes você orou. E a oração de Paulo, a primeira oração de Paulo é: tira esse espinho da minha carne. Eu não aguento mais esse espinho. Tira. E parece que Deus está assim olhando para Paulo e embaixo. Talvez Deus sentado no trono essa semana não vê Lucas para tratar da sua ferida. Você não morreu até hoje.
implantar. Continua o ministério, continua o chamado. Aí a Bíblia diz que Paulo ora pela terceira vez. Tira de mim esse espírito. Paulo ora pela terceira vez. E a Bíblia diz, por 3 vezes Paulo orou ao Senhor: afasta de mim esse espírito. Observa que Paulo, ele está em situação do controle, aonde ele não tem o domínio, aonde ele não tem uma direção completa, que o próprio Deus direciona ele. De um lado Paulo tem um espinho na carne, do outro lado Paulo tem a graça. Paulo está no centro da vontade de Deus. Talvez gente por muito medo que isso já tinha desistido. Tem gente com a dorzinha muito pequenininha na ponta de um dedinho em mim, ele já fala: Deus não existe, Deus me abandonou. Talvez seus filhos se alimentam, você está empregado, Deus está abrindo a porta, e de repente falta algo e você fala: Deus me abandonou. Talvez você, por muito menos que Paulo, já tinha abandonado há muito tempo. Só que Paulo falou 3 vezes: de um lado o espinho na carne de Paulo, do outro lado a graça, de um lado a graça, do outro lado o espinho. Paulo no centro. Mesmo com o espinho e com a graça, Paulo está no centro da vontade de Deus. Mesmo em situações adversas, Paulo está na centralidade de Deus. Mesmo em situação difícil de entender a lógica de Deus, a vontade de Deus, Paulo está cumprindo o chamado de Deus. Do lado o espinho, do lado a graça, do lado as marcas de um abuso, de um lado o espinho da carne, do lado as feridas, do lado o espinho da carne, do lado as perdas, do outro lado o espinho da carne, do lado as perseguições, do outro lado o espinho da carne, do lado o sofrimento, o choro, a solução dos problemas que não consegue resolver. De um lado o espinho na carne, Paulo no centro. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu direcionamento? Qual vai ser a minha posição? Qual será o meu posicionamento? De um lado Paulo está passando por todas as coisas. Eu não sei se você passou pelas marcas das cicatrizes, eu não sei se você passou pela marca do abandono, eu não sei se você passou pela marca do abuso, eu não sei se você está passando pela depressão, eu não sei, mas uma coisa que eu sei é que a graça superou o espinho na carne de Paulo. A graça é maior do que a depressão, a graça é maior do que as suas cicatrizes, a graça é maior do que a sua solidão, a graça supera a sua expectativa. Deus está dizendo esta noite: não se preocupa, porque a graça vai te dar força para você ficar na posição que Deus te chamou. A graça te alcançou nesta noite. Quando o irmão, a graça te alcançou, a graça te alcançou, a graça está presente, a graça é maior, 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 a graça está aqui nesta noite. Aí Paulo pega a carta de Filipenses, a cidade de Filipos, ele abre o seu capítulo 4, versículo 13, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está fraco,
mas a graça te dá força. Está seguindo, mas a graça te dá força. É Deus dizendo para Paulo: por mais que você passe todas as adversidades, aonde você estiver, eu vou te dar força, eu vou te fortalecer, Paulo. Vai, continua nessa pegada, continua nessa chamada, porque a minha graça te aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. A graça te alcançou hoje. A graça te alcançou hoje. A graça te alcançou hoje. Continua na posição que Deus te chamou, porque a graça te alcançou hoje. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que a igreja passou por 3 fases. Repita comigo: 3 fases. Nada melhor do que Paulo para falar isso. A Bíblia diz que em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. E ele se desvaziou de si mesmo. Porque Cristo, o próprio Senhor, desvaziou de si mesmo para cumprir o propósito dele. E nós sabemos que a palavra desvaziou de si mesmo é a palavra kenos. A palavra kenos no grego é ele deixar uma posição que ele está para assumir outra posição em forma humana. Pastor, não entendi. Era Cristo deixando o seu trono, deixando a sua glória, deixando o seu poder, deixando a tua majestade, os seus súditos, os seus reinados, os anjos do céu, deixando a presença do Pai para assumir uma forma humana, para nos resgatar do pecado eterno. Aleluia. Tudo isso, Cristo passou pela primeira fase. E a Bíblia diz que João conhecia ele, deitava no colo dele. Não é João Batista, não, é João, um dos apóstolos. Era o melhor amigo de Jesus. Jesus contava todos os segredos para João. E João conheceu Jesus na sua primeira fase. Ele deixando a sua forma humana, deixando a sua forma de glória, de poder, de majestade, para assumir uma forma humana, para se entregar ao sacrifício da entrega da cruz do Calvário, para vencer Satanás, para vencer a morte e nos dar o direito à vida eterna. João conheceu Jesus na primeira fase do seu ministério. E na segunda fase da igreja, João também estava lá. Jesus Cristo é entregue. Ele morre. Ao terceiro dia, ele se acende ao céu, ressuscita. João vê ele com uma quaresma, depois da ressurreição, 40 dias após a Páscoa, a quaresma acontecendo, e João vê ele na segunda fase. Agora João vê ele ressurreto. Em Atos Apóstolos, Cristo ascendendo aos céus, no seu capítulo 1 de Atos Apóstolos, a Bíblia diz que existem mais de 600 pessoas olhando para aqui, subindo ao céu. Um anjo desce à sua esquerda, um anjo desce à sua direita. Jesus fica no centro, alguém lá embaixo fica desesperado, e de repente alguém começa a chorar lá embaixo, forçado, chorando, gritando, vendo Jesus subindo ao céu. Literário, não é simbólico, não é alegoria, não é simbologia, é literário. Cristo ascendendo ao céu, como fosse só flutuando, levitando no meio. Ele para na primeira dimensão do céu, todo olho olhando para ele, e alguém começa a chorar, aflito, desesperado. De repente o anjo olha para baixo, olha para aquela multidão e fala: não choras, não fica aflito, nem desesperados, nem afligidos, porque com os mesmos olhos que tu vês,
esquerda. E ele expressa dizendo: não vos deixarei órfão, enviarei meu Espírito Santo, e ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui nesta noite, e nós comemoramos a tua ressurreição. Aleluia! Ele está vivo. E João vê a terceira fase de Jesus. João lá na ilha de Patmos, já velhinho, demonstrado de idade, talvez está com aquele cajado, e de repente ele é levado no Espírito, e o anjo pega João e leva João, e João vê a terceira fase de Jesus. Só que agora observa que a primeira fase é diferente da segunda fase, e a segunda fase é diferente da terceira fase. João agora vê Jesus, e de repente João se depara com 5 selos. Ele não poderia colocar a tua mão, e quando ele coloca a mão para tentar abrir os 7 selos, ele não consegue abrir os livros dos 7 selos, que representavam 7 igrejas da Ásia. Quando João coloca a mão, João se vê indigno de abrir aquele livro, e de repente na terceira fase, João, quando coloca a mão no livro sagrado, na Torá, lembra? No Pentateuco, ele coloca a mão, a Bíblia diz, e ele olha ao centro do céu, ele vê um trono muito grande, e de repente agora a visão de João muda. Ele vê um homem sentado, a semelhança do Filho do Homem, e ele observa, e quando ele começa a olhar, ele começa a ver que os cabelos dele são brancos como a neve. Aleluia. Os teus olhos são como chama de fogo. Aleluia. Da tua boca saía palavra como das águas, como a palavra aguda. Ele começa a ver que as tuas vestimentas são vestimentas salpicadas de túnica, vestimenta com sangue do cordeiro. Sobre a tua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aos teus pés está escrito: ó Senhor, aquele latão reluzente dos teus pés, refinado como latão reluzente. E quando João observa mais um pouco, ele vê na tua mão uma espada curta, vai para medir do lado norte, sul, oeste. Ele vê em 2 mãos uma espada como aquela que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12: pois a minha palavra, ela é viva, é eficaz, ela penetra até a alma, medula, junta, medula, vai na intercessão do teu coração. E João olha para Jesus, e quando Jesus olha para João fica cônico, e de repente ele vê o teu rosto, ele vê que o teu rosto brilha como o sol da justiça, ele brilha como um homem mudo, surdo, cego, ele não consegue mais enxergar, ele perde o controle, ele perde o equilíbrio, e a Bíblia diz, e quando João olhava para ele caiu como um homem morto no chão, e de repente, quando parecia que João estava morto, uma mão tocou no ombro de João, e disse: João, não temas, porque eu sou digno de abrir e desatar o livro. Aleluia! Quando João tira a tua mão, Deus coloca a mão dele. Tem muita coisa que não acontece na tua vida, porque você está colocando a tua mão. Deus está dizendo: tira a tua mão que eu vou dar progresso, tira a tua mão que eu vou agir, tira a tua mão que eu vou concretizar, tira a tua mão. É Deus falando para João: João, eu sou digno de desatar e abrir o livro de 7 selos. Aleluia, Jesus! Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Ele nunca esteve no jardim do Éden, mas ele herdeu a culpa. Ele estava na cruz do Calvário, mas ele herdeu a graça. É Deus dizendo para o perdido: ele é o caminho, para a mentira ele é a verdade. É provavelmente que vai subplácia. É Deus dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aleluia! A graça te encontrou aqui hoje. Aleluia! A graça te encontrou aqui hoje. A graça do Senhor te encontrou aqui hoje. A graça do Senhor te encontrou aqui hoje. Deus vai fazer coisa nova na tua casa. Deus vai fazer um novo no meio da tua
Senhor que vai sobre place. Eu tenho uma notícia para você. Para o perdido ele é o caminho. Para a mentira ele é a verdade. Ele venceu tudo por você. Ele venceu tudo por você. Foi por você que ele venceu tudo. Quer chamar o Tiago aqui na frente para fazer a demonstração da Santa Ceia?